Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista, a entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Esse é meio temático, não desrespeitando o nosso convidado, mas é meio temático por alguns outros motivos. Mas primeiro apresentar a bancada, eu, Thiago Trindade, apresentador, cara de pau, sem vergonha, gordo safado aqui, Richard Baluta, nosso bom e velho menino zicado, já está aqui também, e nosso convidado, Vinícius Rodrigues. Vinícius, mostra a camisa aí para a galera entender. Temos um torcedor do Bangu, um dos times históricos do Rio de Janeiro, está representado aqui no Infelizmente FC. Então, Rodrigo, ou então Vinícius, desculpa pelo erro. Eu queria que você me explicasse um pouquinho como nasceu essa paixão pelo Bangu, quem é você, como nasceu essa paixão. E aí eu vou te pedir também para você falar alguns bons e maus momentos que você viveu com o time. E eu queria que você colocasse aqui um ídolo e o jogador que você mais odeia que passou pelo Bangu. Bom, cara, boa noite aí a todo mundo. Obrigado aí pelo convite aí para poder prestigiar aí o canal de vocês, uma temática interessante e parabéns aí por valorizar aí esse time, esse futebol aí de times de bairro, times de subúrbio, times de menor expressão, né? Que tem muita cultura aí por trás desse futebol aí, que hoje a gente chama de clubes de menor expressão, times pequenos, né? Mas, na verdade, tem diversos times com muita história, inclusive o Bangu é um deles, né? Tem bastante história. É um time que é centenário, né? Já disputou Libertadores. Mas respondendo a sua pergunta aí, eu nasci em 87, né? Eu sou nascido e criado em Senador Camará, que é um bairro do subúrbio do Rio, próximo a Bangu. E desde pequeno, né? Até por conta da atuação da minha família, que tanto por parte de pai e parte de mãe, minha família é completamente feita de banguenses, né? A gente tem bastante banguense aí na família. Eu sempre frequentei o estádio do Moça Bonita, né? E o estádio Proletário Guilherme da Silveira, né? Que é a casa do Bangu, para ver os jogos do Bangu no Campeonato Carioca. E na época que eu era novo, assim, no início da década de 90, o Bangu ainda conseguia se expressar frente aos times grandes do Rio, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, né? Conseguir pontos. Então eu sempre fui torcendo ali, gostava daquele clima do estádio, é um clima bacana, a presença ali com a torcida e proximidade com os jogadores. Então, impossível uma criança não se encantar, não se apaixonar, e aí não tem como você abandonar isso mais, você leva para a vida. E eu sou banguense aí desde esses momentos aí de início aí de frequentar o estádio Moça Bonita. Pessoas da minha idade hoje, né, que nasceram aí no fim da década de 80, eu conheço diversos banguenses lá, amigos meus do bairro, mas a maioria tem um time grande assim por trás, né? O camarada é banguense, mas também é vascaíno, flamenguista, né? Botafoguense, tricolor, né, fluminense. E às vezes, quando a gente vai assistir algum jogo, assim, eu me lembro bem quando eu fui com um monte de amigo de trem assistir um Bangu e Vasco no Engenhão, pelo Campeonato Carioca. Foi até acho que o último Bangu e Vasco que eu fui assistir. O Felipe Coutinho estava no Vasco nessa época. Foi um jogo bem bacana. Acho que foi a semifinal do Campeonato Carioca lá do ano, que o Bangu montou um time bom. E o Felipe Coutinho jogou pra caramba nesse jogo aí, meteu o gol e tudo. Mas eu lembro quando eu estava dando a volta no estádio, a gente ficou até chateado porque jogaram a torcida do Bangu para outro lado do Engenhão, a gente teve que dar a volta. E aí, cara, na hora que a gente está dando a volta assim, a gente encontrou com a Força Jovem, que é a torcida mais marcante lá do Vasco. Eles começaram a olhar pra gente assim, falar assim: vocês são tudo flamenguista. Eu falei assim: não, pô, eu sou banguense, meu irmão, banguense. Aí e tinha uns amigos flamenguistas com a gente, tudo com camisa do Bangu, né? Mas os caras ficaram com medo e tal, mas não rola assim confronto, assim, rola uma sacaneada, rola uma provocada, uma xingada, né? Os caras xingam, mas a galera tudo leva na boa. Tem uns caras que vêm fazendo piada: não, tu não torce pro Bangu, não, tu é outro time, veio secar o Vasco. Eu falei: não, eu sou Bangu. Os caras começam a sacanear, eu sacaneio de volta, mas eu, no caso, sou banguense mesmo, legítimo. Acompanhei bem aí a pior fase da história do Bangu aí, que foi um período assim de 2004 a 2008 aí, que ele estava na segunda divisão do Carioca. Foi a fase
a pior fase, assim, eu apontaria. E aí, agora que o Bangu já está começando a voltar para disputar Campeonato Brasileiro, daqui para frente é só alegria, só crescimento. Daqui a pouco a gente vai estar aí. O pessoal bota assim, Bangu rumo a Tóquio. Tem até adesivo em carro já, assim, que eu já vi na rua. Os banguenses mais otimistas aí. Muito bom. Agora, só para completar, e depois eu vou passar para a Richard fazer uma pergunta, faltou o ídolo e o jogador que mais odeia, já é tradição aqui do podcast. Cara, vamos lá, cara. Eu vou ter que falar. A gente não gosta muito de falar nome para não polemizar, cara. Mas, assim, ídolo Marinho, para mim, assim. Claro, o Bangu tem diversos jogadores marcantes. A gente, tem da fase lá da década de 60, Paulo Borges, né? Um elenco riquíssimo. Tem a camisa clássica da Liga Retrô do Bangu, linda. Mas, para mim, ídolo, assim, para mim, é o Marinho, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Marinho. Ele tem uma história bonita, uma história triste também. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marinho no estádio do Moça Bonita, um dia que eu fui assistir um treino do Bangu, e ele tava lá no estádio, eu conversei com ele e tal, peguei autógrafo, meu irmão era novinho, estava comigo, e o Marinho foi um craque, jogou pela seleção brasileira, foi o último jogador do Bangu a jogar pela seleção brasileira, e infelizmente faleceu agora, aí, há poucos meses, aí, agora, acho que foi mês passado, né, de câncer. Mas eu apontaria grande ídolo meu de futebol, assim, envolvendo o Bangu, o Marinho, né? E jogador que mais me trouxe, assim, raiva vendo jogar pelo Bangu, cara. Eu me lembro de um lateral, o William, que, cara, eu ficava muito puto vendo ele jogar pelo Bangu, porque ele inventava umas jogadas, assim, que alguém deve ter convencido ele de que era craque. E ele, além de falhar na execução da jogada, no ataque, ele ferrava com a defesa toda, dava sempre um contra-ataque pro time adversário e era uma tristeza, cara. E, porra, eu xingava muito esse jogo. Mas, assim, não sei para onde ele foi, não sei, nada contra, mas ele até, assim, para me irritar mais, às vezes ele acertava a porra da jogada. Então, assim, aí isso acabava me irritando mais ainda, cara, porque eu falava mal, às vezes o cara acabava acertando, mas eu acho que, assim, foi mais, assim, alguém conseguiu convencer ele do que ele jogou mesmo, porque não era grande coisa mesmo, não, esse Willian aí. Mas teve... se eu lembrasse o nome de outros jogadores aí, talvez não fosse o Willian aí, o injustiçado. Mas eu lembrei, porque o que teve de jogador que me irritou jogando pelo Bangu, não é sacanagem, não, cara. Assistir de time de subúrbio do Rio, disputando... Nessa fase aí que eu falei aí de 94, se eu não me engano, né, até 2008 aí, e principalmente essa fase de 2003, 2004 até 2008, cara, nossa, era cada jogo de Bangu versus Sendas, Bangu versus Ajax, Bangu versus Aperibense. Bangu e Aperibense foi até a final da Série B do Carioca que eu fui, né, mas na segunda divisão do Carioca que o Bangu foi campeão, né. Tive a oportunidade nesse jogo aí de assistir a taça da segunda divisão do Campeonato Carioca de 2008, chegar no estádio do Bangu de helicóptero, carregada pelo presidente da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio. A taça chegou de helicóptero para a comemoração da torcida lá, foi Bangu e Aperibense, cara. Foi uma decisão lá. Já vi meu time ser campeão, tá vendo? Grande momento. Então, Richard, eu vou deixar agora você fazer umas perguntas. Vem aí, que eu sei que você tem umas coisas muito boas vindo aí do fundo do poço. Vamos lá, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Não tem como fugir desse assunto. Vou fazer. A pergunta é simples. E se? A gente sabe que o Bangu foi vice-campeão brasileiro em 1985. Perdeu a final, nos pênaltis, por um detalhe pro Coritiba. E se o Bangu tivesse sido campeão? Você acha que hoje o Bangu teria um status diferente que é o status atual? O Bangu, quem sabe, estaria numa Série B e tudo mais? Ou você acha que isso não influenciaria em nada? Vamos lá, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É uma pena tratar desse assunto porque a gente acaba jogando muita carga nas costas do Ado, né? Que perdeu o pênalti lá, cara. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Ado também, que o Ado
reside lá, se eu não me engano, ainda deve residir lá em Senador Camará. O filho dele também começou a jogar futebol. Foi um grande jogador, né? Tem uma história muito positiva aí. Infelizmente, ele perdeu esse pênalti num estádio lotado, no Maracanã, lotado de banguense e outros torcedores também que estavam torcendo pelo Bangu, né? O pessoal da época, né? Eu não era nem nascido em 85, nasci em 87, né? Mas a minha família foi ao estádio, rolou até uma entrevista, né? A minha avó deu uma entrevista para a rádio lá, na época, da família de banguense e tal. E, cara, o pessoal costuma dizer que era o time que unia as torcidas, né? O Bangu era o time que juntava as torcidas, era até uma coisa bonita, né? Uma bandeira bonita de se levantar. Mas hoje o Coritiba, né, cara, é o único título que ele tem, né, cara? E ele é um time que consegue aí ter uma expressão a nível nacional importante, né? Eu acho que sim, o Bangu teria uma história diferente se ele tivesse conseguido consagrar esse título, né? O pessoal diz que pela campanha que o Bangu fez nesse ano, né, cara? Se vocês pegarem aí, teve uma época que eu tava mais fanático, né? Eu pesquisava tudo aí da história do Bangu, mas eu lembro que, eu não sei agora de cabeça, mas a campanha do Bangu, assim, é fantástica desse ano de 85 do Brasileiro. A soma de pontos que o Bangu fez era, assim, muito, mas muito de lavada superior do Coritiba. Porque na época o campeonato ele tinha uma fase inicial, né, de grupos e depois ele ia para um desfecho de mata-mata, né? Então aí vale, mata-mata, é decisão, né, cara? O Bangu teve a infelicidade de não conseguir isso e é um grande e se talvez eu diria para vocês assim que dos times pequenos hoje, cara, deve ser um dos maiores ICs que vocês vão encontrar aí, né? Porque acho que foi um pênalti que marcou a história do Bangu, e isso marca mesmo. Há pouco tempo eu comprei uma camisa que ela celebrava aí os 30 anos do vice-campeonato brasileiro. Eu tenho essa camisa. Eu não tô com ela aqui, hoje eu moro em outra cidade, tá na casa dos meus pais, mas eu tô com a camisa do Louco Abreu. Aí, ó. Botafogo, é só você que teve o Louco Abreu no time. Pô, tá vendo, né, cara? A camisa 113, ó. Eu não sei se dá para ver legal. Dá pra mas ver. foi há uns 3 anos atrás, né? Eu acho, se eu não me engano, aí, 3 ou 4 anos no máximo. O Louco Abreu veio jogar no Bangu, cara, e botaram esse número 113, porque além de ser o número dele, 13, né? Que ele sempre utilizou, né? E era 113 anos do Bangu, então foi uma jogada de marketing fantástica, vendeu camisa pra caramba. Eu com certeza não ia perder a oportunidade de ter a camisa do Louco Abreu, né? Mas enfim, estava falando do vice-campeonato. Então você vê, cara, a gente compra a camisa. Eu comprei a camisa de comemoração dos 30 anos do vice-campeonato, porque foi uma campanha bonita do Bangu, né? Apesar de ter tido um desfecho um pouco infeliz, né? Mas em casa, no Maracanã, né? Parece até a seleção brasileira, né, cara? Mas é um IC, cara. É um grande IC, mas eu acho que seria diferente sim, cara. A história com certeza seria diferente. Beleza. Quer fazer logo outra pergunta, Rita? Não, manda abraço, Thiago. Então vamos lá. O Bangu é um clube. Olha, vou fazer a outra aqui. Eu vou deixar essa política que acho que parece ser mais interessante. Me diga assim, como é torcer para um time como o Bangu, que apesar de ser um time de bairro e tal, é um time menor, não é uma potência como é o Flamengo, como é o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Como é também, né, aguentar o dia a dia com a galera perguntando: você torce para Bangu e para quem? Ou por que você torce para o Bangu? Por que não torcer para o Mengão? Coisa assim. Cara, eu vou te falar, é uma sensação muito gostosa poder torcer para time de menor expressão, porque você vai com amor ao estádio assistir os jogos, é um outro clima de grandes espetáculos de futebol. Você já tem esse prazer, porque eu acho que a pessoa que torce para times grandes também tem que selecionar um time de bairro ali para poder ter essa cultura do futebol de pequeno porte, porque é diferente, a experiência é bacana, então eu aprecio isso no Bangu. Agora, infelizmente, a gente não tem assim um ano inteiro de competições e jogos e emoções para poder acompanhar.
E outra tristeza é que o elenco muda com muita frequência. Quando o Bangu monta um time bom, no outro ano já mudou tudo, os jogadores vão para outros times. O que aconteceu no ano passado, o Bangu montou um time bom, que foi o time que conquistou vaga para voltar para o Campeonato Brasileiro Série D, né? E tinha uns jogadores aí, o atacante Anderson Lessa, né? O goleiro Jefferson Paulino, né? Um goleiraço, hoje está no Guarani, um goleiraço. Se tiver a oportunidade de acompanhar o trabalho dele, o cara é muito bom. Teve também um volante. Tem um volante que era. Rapaz, eu até sigo ele no Instagram, mas acabei esquecendo o nome agora, me deu um branco. Que tá no Vasco, o cara é bom de bola, ele tá jogando bem no Vasco, esse é um cara que acho que tem futuro. Mas esses caras tudo saíram do Bangu, então assim, todo ano muda, isso é meio ruim, sabe? De torcer para time pequeno, você não vê uma sequência de um trabalho feito, né? Uma coisa assim, os caras meio que usam a camisa do time, meio que uma barriga de aluguel ou trampolim para o cara se destacar ou se lançar, ou encerrar a carreira, né? Para fazer aquele discurso de não, é um time que histórico e tal, vamos. Né? Mas, assim, isso é um aspecto ruim. Mas, cara, tem um aspecto interessante que dificilmente vocês vão pegar alguém falando, que é o seguinte, cara, no trabalho, na faculdade, na época, ninguém consegue me sacanear. Todo mundo fala assim, não, vai ser muito fácil sacanear o banguense, né? Porque, pô, aqui no Rio, então, tem uma rivalidade grande no time, né, cara? E eu consigo sacanear todo mundo. E os caras vão me sacanear. Por exemplo, o último jogo do Bangu contra time grande agora foi no retorno no Carioca, né, contra o Flamengo. O Bangu perdeu de 3-0, mas o flamenguista vem me sacanear. Eu falo, pô, meu irmão, mas olha o elenco do Bangu, olha o do Flamengo, cara. Chegaram só de 3-0, aí eu começo a sacanear o cara. Então é difícil, cara. Então, assim, isso aí é engraçado. E quando tem disputa entre times, assim, grandes do Rio, eu boto pilha em todo mundo. E aí, cara, eu consigo me dar bem nesse lance de rivalidade. A não ser, às vezes, assim, por exemplo, eu moro em Angra dos Reis hoje, né? É outra cidade. Eu trabalho aqui, né? E não tem jeito, né? A vida vai avançando, a gente vai tocando a vida. Mas aí eu tenho alguns colegas aqui que torcem por Volta Redonda, que é a cidade mais próxima aqui, né? E o time do Volta Redonda é um time que tem um bom incentivo lá, costuma montar um elenco bom, os caras costumam fazer um trabalho de sequência. Tem uma Copa de futsal aqui da parte sul do estado do Rio de Janeiro aqui, que é forte, aí revela alguns jogadores bons. E aí, cara, rola uma sacanagem lá, uma disputa no trabalho. Lá tem um cara lá que diz que ele primeiro torce por Volta Redonda e depois pro Flamengo. Aí, de vez em quando tem os Bangu e Volta Redonda, aí eu fico tenso, porque se o Bangu perder, aí rola eu fico meio. Aí os caras vão me sacanear pesado no trabalho. Mas aí, cara, o Volta Redonda geralmente é freguês do Bangu. O Bangu vai lá dar uma sacolada. Teve uma vez que ele veio aqui em Volta Redonda, pegou, deu uma sacolada lá. Aí o cara fica puto, nem vem falar comigo, ele passa direto no trabalho. Isso é bom, isso é bom. Muito, muito bom. Vamos aproveitar essa parte barriga de aluguel. Eu sei que Richard tem uma pergunta muito boa sobre isso aí. Barriga de aluguel? Vamos fazer uma pergunta. Cara, tu como torcedor do Bangu, você já deve ter ouvido falar dessa figura, né? Carlos Kaiser. Carlos Kaiser? Carlos Kaiser. Afinal, o Carlos Kaiser jogou no Bangu mesmo? Cara, esse aí, vamos lá, de nome, você pode ter... esse cara aí é aquele que só tocava a bola de lado Exatamente. Né? A bola estava no lado, ele estava aqui. O Castor de Andrade e tudo mais. Rapaz, isso aí é verdade, cara, essa história, assim. Esse cara aí foi... A história que eu sei, né, é que era uma promessa muito grande, né, e na prática não deu muito certo, né, e ele meio que fugia não chamava a responsabilidade, né, meio que fugia da responsabilidade, e aí acabou que não deu certo. Entendeu? Não deu certo realmente. E aí meu tio fala assim, não, esse cara aí, rapaz, a bola tava num lado, ele ia para outro, não sei o quê. E era aquele cara famoso lero-lero, convence todo mundo, enfim. Mas é uma fase aí que eu também acompanhei pouco, né? Muito bom. Sim. E assim, você falou do Bangu, vendendo time e tal, então eu quero saber assim, como é acompanhar o time sem ter acertado. Agora melhorou, né? Porque o estadual garante a vaga para o ano seguinte. Mas como é acompanhar um time que você não tem a certeza de ter o calendário cheio no ano inteiro?
Cara, é um pouco assim, é um pouco frustrante, né? Porque às vezes você acaba se distraindo assistindo o Campeonato Brasileiro com outros times, né? Aí eu confesso para você que não tem muita emoção. Eu acho que eu acabo às vezes até ficando meio desatualizado em futebol, porque acaba o Carioca lá, e aí vamos supor, às vezes o Bangu começa a disputar a Copa do Brasil, mas aí ele não consegue ir muito longe, dura 3, 4 jogos, né? 4 etapas. E aí o Bangu é eliminado, aí começa o Brasileirão. Pô, cara, aí eu começo assistindo alguns jogos e tal. E aí desanima, cara. Cara, dá um desânimo, dá uma tristeza mesmo. Você começa a não ver futebol, assim. Aí, pô. Aí quando tem algum time se destacando, por exemplo, o Flamengo tava com um time que tava dando gosto de assistir, né? O futebol, futebol bem jogado, né, cara? Aí você começa a acompanhar, né? Por exemplo, eu acompanhei bastante Vasco na época lá do Juninho Pernambucano, Felipe, né? Na época lá do início dos anos 2000. Aí eu acompanhei bastante Flamengo em 2009, Flamengo ano passado, alguma coisinha eu acompanhei. O Fluminense na época lá que foi vice para a LDU, né, cara? Eu acompanhei. Então, assim, quando tem alguma coisa que te traz emoção, você acaba indo lá e vai na onda, cara. Você vai e torce, mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa do teu time. Não, nunca vai ser a mesma coisa do Bangu. Só assim, em alguns momentos de seleção brasileira é que eu tenho aquela emoção realmente igual quando eu tô torcendo pro Bangu. Por exemplo, o final da Copa América lá que o Adriano empatou né, contra a Argentina, que ele empatou com aquele gol lá e o Brasil foi para os pênaltis. Pô, aquilo foi uma das maiores emoções, fora o Bangu, que eu tive. Para igualar a emoção que eu sinto acompanhando o jogo do Bangu, né? Não adianta, cara. Esses jogos aí de Campeonato Brasileiro não dá. Isso aí é ruim, cara. Isso dá uma tristeza. Mas, assim, o Bangu voltando pro brasileiro, né, cara? E disputando a Copa do Brasil também, que vira e mexe acontece. Aí sim, cara, a gente começa a ter mais a expectativa, aquela coisa, pô, ansiedade, que, pô, vai ter um jogo na quarta e tal. Isso é diferente, né? Outra coisa ruim é que é difícil de você acompanhar a transmissão, né? Então, assim, hoje em dia com a internet está melhorando bastante, a gente consegue acompanhar, mas realmente essa parte aí é um aspecto negativo aí. É difícil, cara, é duro. É duro. Talvez se guardar aquele pênalti lá. Não é? Deixa eu aproveitar aqui, ó. Falando de perspectiva. O Bangu, claro, time histórico, participação em Libertadores, já falou do vice-campeonato brasileiro. Você falou de Marinho como seu principal ídolo. E assim, com o Bangu voltando à competição nacional, quais são suas expectativas? Você acha que o Bangu vai disputar, vai voltar a ser um time de ter algumas competições nacionais? Você acha que ele vai ser sazonal? O que é que você acha aí? Cara, hoje em dia o futebol é muito movido a dinheiro, né? Infelizmente, né, cara? Mas eu vejo que o Bangu ele tem potencial para poder subir no cenário nacional novamente. Tá? Eu vejo muita intenção disso aí no âmbito de dirigentes do Bangu, tá? Muita pretensão, né? Claro que na prática, às vezes, isso daí não se reflete com um elenco ruim, mas ano passado o elenco do Bangu era bom, se desfez. Esse ano foi difícil acompanhar, até por conta de pandemia, né? Eu acho que o Bangu tem mérito para chegar pelo menos a uma Série B, Bangu e América. Tá? Eu tinha um desejo muito grande de acompanhar, poder ver Bangu e América. Eu digo América também porque é um time que tem a mesma nível cultural e reconhecimento nacional que o Bangu, eu vejo dessa forma. E, São Paulo tem times assim, cara. Eu acho que o Bangu tem isso, o Rio de Janeiro tem potencial para isso. E o Bangu tem torcida para isso, cara. Rapaz, o Bangu tem torcida suficiente para sustentar isso. O Bangu tem muito torcedor. Assim, existem alguns tipos de torcedor do Bangu, tá? Um dos tipos mais difíceis de se encontrar sou eu, assim, que é da minha idade, que é só banguense. Porque você vai encontrar os caras que são dos times, assim. Aí você tem os caras mais antigos, né, que viveram a época da década de 80, que são só banguenses mesmo. E tem uma galera mais nova aí, cara, tá chegando aí, que formando algumas torcidas. E, rapaz, os caras são bem apaixonados aí. Tem uma torcida nova aí, tem um tempo já, Castores da Guilherme.
Eles têm aí canal no YouTube, tem Instagram, eles têm feito um trabalho legal até de posicionamento político em frente à diretoria do Bangu. Só que, assim, cara, a maioria dos torcedores fica meio quieto, assim. Por exemplo, até parentes meus, eu tenho vários parentes que são banguenses, mas não acompanham. Mas se o Bangu chega na semifinal do Carioca, aí vem todo mundo acompanhar. Então, assim, se o Bangu começar a ter sucesso, vai potencializar e trazer esses banguenses aí que estão meio escondidos para tona. E isso aí vai começar a surtir efeito a nível a nível comercial, né? O que a gente precisa é movimentar a grana, né? Vender camisa, visualização, estádio, público, é isso daí, cara. Eu acho que o futebol hoje é isso. Você vê, por que o Flamengo tá bem à frente dos outros times aí do Rio? É por conta de audiência, né, cara? É um time muito popular. Então é foda, cara. Então o Bangu precisa disso, mas eu acho que o Bangu tem potencial muito maior do que outros times de empresário aí que conseguem montar elenco com financiamento mais gordo aí do que o Bangu, e o Bangu tem mais potencial para isso, sabe? Eu gostaria muito de ver o Bangu de novo aí na Série B. Cara, o Bangu é o time que mais tem torcida organizada que eu já vi, cara. Cara, é uma coisa impressionante. Pô, só de cabeça aqui eu falo para você, Banfiel, que é uma torcida antiga aí, dos caras mais antigos, aí tem a Bangoró, né? Bangoró, aí tem até uma coletinha de desconto assim. Aí tinha Terror Alvirrubro, Banfiel, a Banfiel já falei, Bangang, Super Bangang, Castores da Guilherme, tinha uma outra também que fala Zona Oeste, não sei o quê, e os caras cantam hino do Bangu, tem hino, a torcida canta as músicas de todas as torcidas, pega, muda para Bangu, o cara faz um negócio maneiro. É muita torcida, cara, mas essa Castores da Guilherme é uma molecada nova aí que tá marcando aí, cara, é legal. Muito bem. Richard, você tem mais alguma pergunta? Cara, uma pergunta até você que conhece o dia a dia do clube. É impossível falar do Bangu sem falar da figura do Castor de Andrade, né? Foi o cara que foi por muito tempo o dono do Bangu, né? O cara que botou o Bangu ser vice-campeão nacional, fez o Bangu ser campeão carioca 2 vezes, se eu não estou enganado, né? E assim, o que eu queria saber é o seguinte: o que você sabe, assim, ainda existe, tipo, a família do Castor de Andrade, enfim, eles ainda existe alguma associação deles com o Bangu ou não existe mais nenhum vínculo? Cara, o Castor de Andrade, sim, foi uma grande personalidade aí do Rio de Janeiro, né, cara, que não só como o Bangu, mas também ele era torcedor ali e também, né, vamos dizer assim, gestor ali, né, da Mocidade Independente Padre Miguel, né, a escola de samba ali. Tem uma história aí um pouco conturbada, né, acabou no fim da vida dele sendo preso, né, por contravenção, né, envolvimento com o jogo do bicho, né. Eu até tenho uma camisa da Mocidade que eu ganhei de presente aqui, que também aparece o símbolo do castor, né, aqui tem o castor, que é o nosso mascote do time. E a família, sim, né, cara, a família dele, do Castor de Andrade, tem uma história complicada, a família Andrade, né? Uhum. E a descendência dele aí também, sobrinhos e filhos, tudo com envolvimento aí em contravenções. Não sei, cara, se é meio complicado falar sobre esse assunto, mas com o time do Bangu, não, mas com a Mocidade parece que teve aí recentemente, acho que o Paulinho, né? Acho que é Paulinho Andrade, não sei direito, mas chegou a voltar lá a participar da diretoria da Mocidade, até a Mocidade voltou a fazer campanhas mais marcantes assim no Carnaval do Rio, né? Acho que foi nos últimos anos aí até conseguiu um título, acho que foi ano retrasado, se eu não me engano. Mas no time do Bangu não, cara, no time do Bangu eu não sei mais de participação de nenhum familiar do Castor de Andrade, né? Eu ouvi dizer na Mocidade, mas do Bangu não, mas na minha família tem um tio do meu padrinho, né, cara? Meu padrinho, na verdade, ele
Ele casou com a irmã da minha mãe, né, minha tia, que é minha madrinha, né? E o tio dele já foi presidente do Bangu, e esse meu tio já foi médico do Bangu, o Antenor, tem até um samba lá que cita o nome dele, né? E tem até uma foto dele com o Castor de Andrade, então tem uma certa relação. Esse meu padrinho já foi até médico do Bangu, mas não tem como falar do Bangu sem falar de Castor de Andrade hoje, né? Da toca do Castor, né? Eu até até falei aqui que eu tive a oportunidade de conhecer o Marinho, né, cara, lá no campo do Bangu. E a gente conversou sobre o Castor de Andrade, né? E o Marinho me contou, cara, o Castor de Andrade, ele pagava bicho pra gente no treino. Não sei se vocês aí, vocês são de outros estados, se conhecem bem esse jargão de bicho. Uhum. Que é quando o cara joga bem no jogo, dá um prêmio, né? Um prêmio em grana, né? Aham. Então o Marinho Conheço muito bem. O Marinho me falou, cara, o Castor de Andrade, ele dava prêmio pra gente no treino. Jogou bem no treino, já ganhava ali um prêmio, entendeu? Uma graninha a mais ali no treino, brilhei no treino e tal. Acho que para forçar a galera da base também, não sei, né, cara? Era o jeito que o Castor tinha de motivar a turma lá, motivar no bolso. E ele regava mesmo, né, cara? Que é o que o pessoal fala, né? Então o Marinho me contou essa história, né? Interessante. Mas sobre o Castor também eu não tenho tanto assim, conteúdo não aí, cara. Eu tenho para falar isso aí. Beleza. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Ou... Não, por mim Faça uma finalizou. última pergunta, então. Aham. A gente está vendo agora uma mudança na parte de TV, de direitos de TV. E assim, todo mundo pensa no grande. Discute o Flamengo, discute o Vasco, discute o Palmeiras, discute o Corinthians. E assim, eu, por exemplo, como torcedor de time médio, eu tenho minha opinião não é positiva. Só que eu quero saber sua opinião, o que é que você acha que pode ser bom, o que pode ser ruim para o Bangu, até porque a gente sabe que futebol também é dinheiro, é investimento, e é bem interessante, o contrato do Carioca é bem interessante para todos os times. Cara, eu vejo o seguinte, cara, como eu até falei, o futebol hoje é muito movido em dinheiro, né, cara? E o time que dá mais publicidade, dá mais audiência, acaba levando, movimentando o futebol, né? Então, infelizmente, a gente tem monopólios ainda, assim, de emissoras, né? Assim, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? É até oportuno esse questionamento. Eu tenho até minhas máscaras aqui do Bangu, ó. E a gente teve recentemente aqui no futebol carioca uma quebra de monopólio aí de transmissão dos jogos, né, da final do Carioca, que foi transmitido até na TV do Flamengo e na TV do Fluminense, canal de internet. Eu vou te ser sincero que eu ainda estou em dúvida se isso aí foi positivo realmente ou não, sabe? Mas talvez para os clubes tenha sido positivo, né? Mas eu digo que eu não tenho certeza, porque eu sei que o Bangu acaba se beneficiando e pegando carona num pacote que eles fazem do Campeonato Carioca como um todo. Por exemplo, eles acabam pegando a fatia de audiência que, na verdade, os grandes clubes movimentam, né, e acaba diluindo para os times menores também. Então, eu não sei se a gente quebrar demais e flexibilizar demais, se a gente também não vai deixar de sustentar clubes menores, né? Mas o que eu penso é que se a gente tem torcida, cara, a gente tem que explorar isso, né? Produzindo conteúdo, divulgando cultura, produzindo material, para poder vender para o torcedor, chegar até o torcedor, né? Hoje com a internet é muito mais fácil, e para poder provocar com que os times que têm torcida e que têm apego para o público, que sejam os times que façam sucesso, que tenham conquistas. Porque eu vejo que hoje tem times assim que não tem torcida nenhuma, né? E que conseguem montar um elenco mais caro, né? Obviamente porque tem jogadores melhores,
do que times que têm história e torcida, como, por exemplo, Bangu, América, né? Olaria, São Cristóvão. Então, e isso vai se perdendo com o passar dos anos e das gerações. Infelizmente, daqui a pouco esses banguenses aí, que seguiam ao estádio ver o Bangu na década de 80, né? Daqui a pouco eles já estão mais idosos, né? Aí daqui a alguns anos eu tô idoso e já também eu sou o cara que começou na década de 90, e aí daqui a pouco a torcida vai reduzindo, né? E se a gente não tem novas conquistas, a gente deixa de conquistar novos torcedores, né? Então eu acho o seguinte, cara, com internet, com a acessibilidade toda que nós temos hoje, né? Eu acho que os dirigentes dos clubes têm que se preocupar em atingir os torcedores que eles têm, produzir cultura, produzir material, produzir produto de acesso fácil, né? Para poder assim conseguir conquistar capital, né? Para poder sustentar seus clubes, né? Eu acho que não é assim bonito de se ver clubes sem torcida nenhuma conseguindo conquistar alguma coisa, enquanto os times que têm a cultura, como esses times que a gente citou aí hoje, não conseguem mais ter êxito. Você vê o América numa situação dessa, não consegue subir para a primeira divisão do Campeonato Carioca, né? Eu tenho falado do América, mas, pô, o Bangu ficou um tempo aí na segunda divisão e, pô, isso era triste demais, cara. E você tinha torcida ainda acompanhar o jogo, né? E não é justo. Tinha times como, por exemplo, o Boa Vista, né, daqui do Rio, que é da região dos Lagos. É um time novo, um time que foi fundado agora, recentemente, se eu não me engano, 2008, uma coisa assim, 2003, eu não tenho certeza não, mas, pô, é um time que sem torcida que monta time melhor, cara. Uma vez eu fui assistir Bangu e Boa Vista no Carioca, o Bangu perdeu de 3-0, o time do Boa Vista... Pô, o time era bom pra cacete, o do Bangu era uma merda, cara. E era time caro do Boa Vista. Aquele Rui, que jogou no Fluminense, né, um cabeção, né, cara? Eu lembro que ele era... Eu lembro que eu fiquei muito puto com o Bangu, eu comecei a xingar ele, cara, na beira de campo, e ele escutou. Aí eu sacaneei assim, tu tá em fim de carreira, tua carreira acabou, tu tá jogando nesse Boa Vista, esse time de merda. Aí ele só fazia assim pra mim, ó, 3. Aí eu fui embora pra casa, puto da vida. Mas, pô, você vê, o fato é o quê? O fato é o time do Boa Vista, cara. Né? Infelizmente eu peguei aí, me perdoe os torcedores do Boa Vista aí, cara, mas é um time novo, um time que, pô, se tem torcedor do Boa Vista, não é um cara que cresceu vendo Boa Vista, pô. Não é que nem a minha relação com o Bangu, da minha família, não é isso. É diferente. Então, assim, eu acho assim, ruim para a cultura do futebol, né? A gente ter essa situação. Eu não sei, assim, eu não tenho experiência financeira e de mercado de futebol para poder opinar sobre isso, mas eu acho que falta um pouco de exploração do lado mais humano da coisa cultural, sabe? A gente pode produzir cultura, produzir conteúdo, né? Hoje é muito mais empresariado, PJ, para lá, para cá, patrocínio, né? Então, o Bangu tem um lado legal que tem se você pegar a camisa de jogo, né, que não é essa aqui, pô, a camisa tem uns patrocínios assim que é comércio local, né? Que ajuda o time também. Isso é uma coisa bacana, né? Esses times de cidade geralmente tem isso também, né? Então, eu não sou um cara também muito atualizado aí para falar dessa parte mais comercial de futebol, mas eu sou um crítico aí a essa situação que a gente vive aí de você ter time de empresário que, pô, consegue ser ou um empresário que chega com poder e consegue explorar o time, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, né, que chegou a jogar no Bangu, ele era reserva, e, pô, você tinha claramente ali jogadores titulares que, pô, torcedor percebe isso. Não precisa ter conhecido no meio da equipe para você saber, pô. Você vê que tem jogador ali que ele entra, né, para poder valorizar passe, né, cara? Né? Então isso é tudo um arranjo ali de empresário. Até em seleção brasileira a gente desconfia, né, disso, né? Então, isso é triste, né, cara? Para quem é
apreciador da cultura do futebol, né? Isso é triste. Mas a gente continua torcendo aí para melhorar. A gente sabe que no talento se resolve, né, cara? Então, no trabalho se resolve. Então, a gente torce aí para isso. Eu vou pegar minha pedra da sorte aqui, ó. Vamos ver se a minha pedra aí do Banguzão. Muito bom. Essa pedra tem uma história interessante, cara. Essa pedra aqui é o seguinte, cara. Ela, no trote da faculdade, né? Quando a gente entra na faculdade lá, a gente tomava lá na minha faculdade, tomava um trote lá bacana lá. Ficava um mês lá fazendo as brincadeiras para levantar grana para fazer a chopada. Aí, quando eu já era veterano, uma das brincadeiras era fazer o calouro pintar a pedra, né? E ficar carregando a pedra, né? A gente pegava um paralelepípedo lá e fazia o calouro. Era tudo uma brincadeira, né? Aí o meu apelido na faculdade era Bangu, no colégio também era Bangu. O pessoal me apelida de Bangu, eu tenho apelido de Bangu, o pessoal me conhece como Bangu. Aí a gente pediu pro calouro pintar a pedra do Bangu. Pô, o calouro foi, deu um valor danado, desenhou um escudo bacana, né, cara? Lá, vamos até mostrar de novo. Se olhar o escudo lá na camisa, olha lá. Aí eu guardei até hoje, cara. Pô, eu entrei na faculdade em 2006, né, cara? Nós estamos em 2020 aí, ó. O calouro provavelmente pintou essa pedra aí, deve ter sido em 2008, já tem mais de 10 anos já, cara. Estou com a pedra até hoje na minha casa, onde eu vou, né? É legal a história, é bacana. Muito. Então, Vinícius, você quer deixar alguma rede social para quem quiser te seguir? Ou... Cara, minha rede social é vinicius.bangu, meu Instagram. Pronto. Quem quiser me seguir lá, pode conferir, vinicius.bangu. Vamos conhecer o dia a dia do Bangu. Isso. E tem lá também, quem quiser conferir lá, eu falei aqui do Castores da Guilherme, né, a torcida nossa lá, simpática lá do... Os caras do Castor da Guilherme não me conhecem não, mas eu admiro lá a torcida lá, o trabalho deles lá, né? E é o Banguzão, né, cara? Vamos dar uma força aí pro Banguzão. Quem sabe aí em breve aí a gente não pode ver aí um jogo no Série D ou Série C do Campeonato Brasileiro, um jogo aí entre o Bangu e o teu time, como é que é mesmo o nome? O teu segundo time é o Metropolitano, não é? Metropolitano. Então, atrás aí, cara. Agora Metropolitano vai ser difícil. Metropolitano é a segunda divisão do Campeonato Catarinense, mas quem sabe, né? Do Vitória esperamos que nunca, né, Thiago? O Vitória esperamos que nunca. Eu quero sair da Série B do Brasileiro. Não, então o Banguzão vai chegar lá, hein, cara. Banguzão. Bora. Tem problema nenhum com isso. Quem sabe não chegar junto com o time do interior baiano, a Jacuipense, por exemplo, que tá na Série C. Então. Já ajuda. Mas o Banguzão é um time para disputar aí no nível do Vitória, cara. Isso aí eu vejo perfeitamente, cara. Eu não duvido, não. Até porque... Com certeza. Até porque os dois têm chegaram no mesmo nível em Campeonato Brasileiro, né? Você falou de 85, eu tinha 2 anos em 93, depois eu estudei o Campeonato Brasileiro em 93 todo. Então só perdeu 5 jogos, bateu o Corinthians, que estava invicto e só perdeu um jogo no campeonato. Caiu pro Palmeiras, que era uma máquina, mas caiu disputando, né? Acontece. Mas valeu, Vinícius, pelo seu tempo, sua ajuda, a gente sabe que é complicado. Richard, como sempre, valeu pela força. Segue a gente nas redes sociais, segue no sua plataforma de streaming, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho e lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Muito obrigado aí, um abraço, galera. Muito obrigado. Valeu. Valeu.